A biografia é sobre Jeffrey Epstein. What's your name? Jeffrey Epstein. Um bilionário que só atendia clientes com no mínimo $1 bilhão em sua conta. Um magnata que tinha diversas casas de luxo, mansões e até mesmo uma ilha particular. Esse mesmo homem, devido a escolhas erradas, perdeu tudo que conquistou. Foi acusado por diversos crimes sexuais, tráfico de menores e deixou em aberto segredos que podem colocar pessoas famosas como Donald Trump e outras atrás das grades. Vamos conhecer a vida secreta de Jeffrey Epstein e a lista dos seus convidados famosos que podem ter cometido crimes contra menores de idade. Quem era Jeffrey Epstein? Jeffrey tinha diversas conexões com celebridades em várias partes, incluindo políticos, médicos, pessoas que se tornaram presidentes e até o príncipe Andrew da Inglaterra. Mas vamos ao início de tudo. Família. O ano era 1952, quando o casal Pauline Stolowski e Seymour George Epstein resolveram se casar. Um ano após a linda cerimônia, chega o primeiro filho, Jeffrey Edward Epstein, nascido na cidade de Nova York em 20 de janeiro de 1953. A sua mãe trabalhava como auxiliar de serviços em uma escola e era dona de casa. O seu pai, Seymour, era zelador e jardineiro. Os que os conheciam descreviam a família como pessoas gentis. Jeffrey frequentava a escola pública e, nessa época, ganhava dinheiro ajudando os seus colegas de classe com aulas particulares. Sendo visto como uma pessoa com visão de futuro, gentil, talentoso e nerd. 16 anos mais tarde, em 1969, ele se formou na faculdade Lafayette High School. Ele sempre teve uma grande facilidade com o número e gostava tanto da área de exatas que passou a ter aulas avançadas de matemática. Essa obsessão por números abriria várias oportunidades em sua vida profissional mais à frente. 2 anos após entrar na faculdade, ele trocou de instituição e passou a estudar fisiologia matemática. Profissional. Muitos se questionam de onde vem toda a fortuna de Jeffrey, já que ele nunca falava muito sobre sua área profissional, mas sempre esbanjava o seu estilo de vida luxuoso, desde mansões a uma ilha particular. Vamos então descobrir mais da sua vida profissional. No ano de 1974, Jeffrey estava com os seus 21 anos de idade. Começou então a trabalhar de forma profissional como professor de física, área que ele sempre teve bastante desempenho e paixão. Ele era o professor de vários adolescentes na Dalton School em Manhattan. Segundo descrições dos que conviviam com ele, Jeffrey sempre tratava os seus alunos como se fossem amigos próximos. Isso lhe gerou ainda mais confiança para se aproximar das pessoas. Mas também foi nessa época que algumas pessoas relatam que ele já começou a mostrar um comportamento suspeito. Segundo alguns relatos, ele olhava de forma diferente para algumas de suas alunas, mantendo um olhar constante e marcando presença em festas dos seus alunos. Mas, até então, nada que viesse a ser um problema. 2 anos após a sua contratação, Jeffrey foi despedido da sua função de professor sob alegação de mau desempenho. Consultor financeiro. Em 1976, ele começou a trabalhar na Bear Stearns, um grande braço de investimentos. Conseguiu essa oportunidade devido à recomendação de um dos pais dos seus antigos alunos. Uma vez lá dentro, o seu histórico e formação com números abriu a porta para uma área de aconselhamentos aos clientes com seus investimentos na área fiscal. Em outras palavras, ele ajudava os clientes a diminuírem os impostos sobre os seus investimentos. E esse foi o seu grande salto para iniciar uma rede com diversos contatos de pessoas de poder nos Estados Unidos. E essa foi uma excelente jogada, tanto para Jeffrey como para o banco.
Os clientes que eram atendidos por ele estavam ficando bastante satisfeitos com os resultados alcançados, e logo Jeffrey subiu de cargo, ganhando respeito e admiração dos seus supervisores. Em 1980, 4 anos após iniciar sua jornada no banco, ele ganhou a oportunidade de ser um dos sócios, ajudando o banco a se destacar ainda mais no mercado financeiro. Com isso, seu salário e comissões só foram aumentando, sem contar que agora ele tinha contato com grandes nomes, pessoas com um poder aquisitivo ainda maior. Mas, no ano seguinte, 1981, ele foi convidado a se desfazer da sociedade e sair de vez do banco. Segundo ele mesmo, em um depoimento, ele era culpado por violação de regulamento de compras e vendas estabelecido pela Comissão de Valores no mercado financeiro. É aqui que entra mais um grande passo em sua carreira de sucesso. Vendo o seu próprio sucesso e como ele se dava muito bem na área de finanças, em 1982 ele lançou a sua própria empresa de investimentos, a J. Epstein & Company, que anos mais tarde mudaria o seu nome da empresa para Financial Trust Company. O sucesso da empresa foi garantido. Ele não só atendia a magnatas, mas também ao próprio governo. Nessa época, ela chegou a atender algumas celebridades, como a atriz muito conhecida na época, Anna Obregon. Ele expandiu os seus negócios, atendendo a grandes empresas e empresários, ajudando-os a recuperarem dinheiro roubado em corretoras, valores exigidos de forma ilegal por advogados. Um detalhe muito importante foi que, no ano de 1988, a sua empresa só atendia a clientes que tinham no mínimo $1 bilhão em patrimônio líquido. Todos esses contatos, trabalhos e aquisição de grandes negócios lhe renderia mais à frente uma fortuna com cerca de $580 milhões. Mas as coisas estavam prestes a tomar outro rumo. Vamos avançar no tempo agora e falar do que realmente abalou a todos. Denúncias. Agora veremos um outro lado de Jeffrey, onde ele passa de um homem de negócios para um criminoso sexual. E entra na história uma outra pessoa que, junto a ele, facilitou para que os crimes acontecessem. Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein tiveram um relacionamento que se iniciou na década de 90. Eles compartilharam momentos em diversos lugares e sempre demonstrando muito luxo e riqueza. Ela, assim como Jeffrey, sempre teve bastante contato com pessoas influentes, e muitas dessas pessoas foram apresentadas a Jeffrey por sua companheira. Entre diversos momentos, festas e comemorações, é possível ver o casal juntamente com grandes nomes como Donald Trump, que anos depois seria o presidente dos Estados Unidos. Eles também compartilharam fotos com Bill Clinton, com o príncipe Andrew e muitos outros. Mas a sua boa fama estava prestes a mudar. 2003. Jeffrey era bem conhecido em sua cidade pela fama de ter muito dinheiro, porém, poucos conheciam de onde vinha toda essa fortuna, e ele, quando questionado, falava apenas que trabalhava com o mercado financeiro. Como sua vida era um segredo para milhares de pessoas, a revista Vanity Fair viu que tudo isso poderia dar muita audiência e mandou uma de suas jornalistas para entrevistar Jeffrey e coletar o máximo de informações que ela conseguisse. Ela, como uma boa jornalista, foi muito além dos fatos. Durante as suas pesquisas, acabou descobrindo que uma mulher, Maria Gourmet, e sua irmã mais nova tiveram experiências desagradáveis com ele. Na ocasião, ele havia comprado alguns dos quadros da Maria, que era uma autista, e depois, mantendo contato com ela, ele falou que precisaria de novos quadros para sua casa nova. Ela, como uma boa profissional, falou que tudo bem. Entre várias conversas que eles trocaram, Jeffrey acabou descobrindo que ela tinha uma irmã mais nova. E depois de várias conversas, ele convenceu a irmã de Maria a dormir em sua casa, com a desculpa que iria pagar a sua viagem internacional para ajudá-la com a faculdade. Na noite anterior à viagem, a irmã da Maria dormiu na casa dele, porque no dia seguinte ele iria levá-la para o aeroporto.
Mas, nessa mesma noite, ele entrou em seu quarto e falou que queria dormir abraçado com ela. Sem entender nada e nervosa, ela acabou deixando ele deitar ao seu lado. E minutos depois, se levantou, falando que iria ao banheiro. Porém, só saiu de dentro após ele sair do seu quarto. Algo parecido também estava para acontecer com sua irmã, a Maria. Ela foi convidada a pintar alguns dos seus quadros na nova casa do Jeffrey, assim como havia conversado. Nesse dia, ela também iria dormir na casa, e durante a noite, a namorada de Jeffrey, Ghislaine, convidou a Maria a acompanhá-la até o quarto do casal, com uma desculpa de fazer uma massagem. Chegando lá, os três deitaram na cama e, de forma direta, tanto Jeffrey como Ghislaine começaram a acariciar Maria, sem que ela concedesse os carinhos. Esse caso só aconteceu em 1995, mas apenas em 2003 foi revelado. A jornalista da Vanity tinha em suas mãos tudo para publicar uma matéria que levaria uma possível investigação. Porém, ela primeiro precisava ouvir o lado de Jeffrey. Ele, por sua vez, negou as acusações e falou que, na verdade, apenas não correspondeu ao desejo das meninas, e por isso elas ficaram revoltadas. Além disso, sob contextos disfarçados, ele fez ameaças, informando a jornalista que ele tinha vários contatos e, por esse motivo, essa entrevista não poderia afetá-lo. Caso contrário, alguns acontecimentos negativos poderiam acontecer a todos os envolvidos, incluindo a jornalista que, na época, estava grávida. Alguns dias depois, a matéria foi publicada, mas o que era para ser um caso que levaria a uma investigação criminal, foi publicado a seguinte matéria: O talentoso Sr. Epstein, 2005. Agora, o ano era 2005. E um pai de uma adolescente estava furioso e indignado com o que havia acontecido com sua filha de apenas 14 anos. Ele foi à polícia na Flórida e denunciou Jeffrey por abuso sexual. Essa adolescente informou à polícia que, além dela, havia outras duas meninas no local. Após a investigação andar, os agentes do FBI que estavam responsáveis pelo caso informaram em seu relatório que foram analisados mais de 2.000 documentos, onde constatou que os adolescentes que eram convidados por ele, em sua grande maioria, eram de famílias pobres. Em sua defesa, Jeffrey falou para a polícia que, no caso da adolescente de 14 anos, a relação era consentida e que ele não sabia da idade da menina. Após uma busca meticulosa em uma das residências de luxo de Jeffrey, localizada nas Ilhas Virgens, nos Estados Unidos, foram encontradas diversas fotos e vídeos de meninas com e sem roupas. Sobre a acusação de envolvimento com um menor de idade, os advogados de Jeffrey conseguiram um acordo em 2008, onde ele se declarava culpado e teria que pagar uma indenização às vítimas. Com isso, ele conseguia cumprir a pena de 18 meses de prisão, sendo 13 deles em regime semiaberto, podendo sair para trabalhar. Porém, logo mais outros acontecimentos viriam à tona. 2019. Tudo aparentemente corria bem. Jeffrey já havia cumprido a sua pena e não teria mais problemas com a justiça. Ou, ao menos, era isso que ele queria que todos pensassem. Após o início das investigações em 2005 e a sua condenação vir a público em 2008, isso levou com que outras mulheres tomassem coragem e fizessem denúncias formais contra ele. Nesse momento, havia mais de 36 possíveis vítimas. E após ele voltar a ser notícia em todo o país, no dia 8 de julho de 2019, Jeffrey foi acusado de abuso e tráfico sexual. As investigações apontaram que ele teria abusado de dezenas de jovens e depois oferecia dinheiro para que elas ficassem caladas e ainda mais dinheiro para cada menina que levasse outras jovens para ele. A promessa era que ele oferecia dinheiro por um serviço de massagem nos pés, mas, ao chegar no local, ele abusava sexualmente de quase todas elas. E sua namorada, Ghislaine Maxwell, ajudava e facilitava com que os crimes acontecessem.
Depois dessas acusações oficiais, mais denúncias foram surgindo, mais mulheres criaram coragem para denunciar. E com isso, novas informações foram surgindo e mais os policiais iam avançando. Até chegar o momento em que eles descobriram que muitas dessas adolescentes eram levadas para sua casa nas Ilhas Virgens, nos Estados Unidos. A ilha foi batizada com o nome Ilha dos Pedófilos. Isso porque não apenas o Jeffrey mantinha relações com as meninas, mas também os seus convidados faziam o mesmo com as garotas. E mais à frente, você vai conhecer alguns dos nomes desta lista macabra. Segundo as investigações, todos que trabalhavam na ilha sabiam de tudo o que acontecia ali, mas eles tinham um contrato de confidencialidade onde não poderiam revelar nada. As meninas, em sua maior parte, eram seduzidas com promessas de que Jeffrey investiria em seus futuros, daria uma vida melhor para elas, pagariam os seus estudos e mais uma série de outras promessas. Sua morte. Jeffrey foi então preso novamente, enquanto aguardava o término das investigações. Segundo o seu advogado, ele estava disposto a pagar uma fiança de até $100 milhões para ser solto. Porém, o juiz negou e ordenou que ele se mantivesse preso e sem o direito de nenhuma fiança. Até porque, em seu apartamento foram encontrados passaportes falsos e assim ele poderia fugir do país. Alguns dias atrás, antes de acontecer o seu aparente suicídio, ele já havia tentado se matar e por esse motivo Jeffrey foi transferido para uma cela de segurança máxima, onde as possibilidades de cometer um suicídio eram praticamente impossíveis. Porém, alguns dias depois, ele foi retornado para sua cela normal. O sistema de segurança no presídio que ele estava conta com uma rotina onde é preciso fazer uma verificação dos detentos a cada 30 minutos. No dia em questão do acontecimento, os dois guardas responsáveis por fazer essa verificação na cela de Jeffrey estavam, curiosamente, dormindo durante o suicídio. Nesse presídio, já há 20 anos que não aconteciam suicídios. No relatório oficial, foi constatado que ele havia se enforcado com o lençol da sua cama. Porém, outras investigações também apontaram que ele poderia ter sido estrangulado, que não havia indícios que ele teria pulado da beliche. O fato é que, na casa dele, nas Ilhas Virgens, ele mandou instalar câmeras por todos os cômodos, e como os seus visitantes eram pessoas com poder em diversas áreas, ele tinha todas essas pessoas nas mãos. Jeffrey já sabia que não iria sair mais da cadeia, então, de certa forma, ele não tinha mais nada a perder. Mas as pessoas que, assim como ele, também cometeram crimes sexuais em sua ilha, teriam. Sabendo que ele iria a julgamento e que muito provavelmente seria obrigado a falar tudo ao juiz, alguém com muito poder poderia ter encomendado a sua morte. Isso é o que fala muitas teorias. Ghislaine Maxwell. Em julho de 2020, Ghislaine Maxwell foi presa, sendo acusada de ajudar Jeffrey nos casos de abuso sexual e participar de vários dos seus crimes. Em dezembro de 2021, ela foi considerada culpada, podendo pegar 20 anos de prisão. E a lista de convidados? Quem foram essas pessoas? A lista. Os acontecimentos já vêm repercutindo desde 2003. E novamente, em 2024, veio à tona mais informações sobre esse caso. Dessa vez, foi a lista de convidados que participaram das festas em sua ilha particular. Contendo mais de 900 páginas de documentos, a Justiça resolveu tornar essas informações públicas. Na lista pode ser encontrado o nome de 184 pessoas, entre elas vítimas e amigos do bilionário. Alguns dos nomes presentes são o Príncipe Andrew do Reino Unido, Bill Clinton, Donald Trump, o mágico David Copperfield, até mesmo Michael Jackson. Mas até o momento, ninguém foi condenado ou acusado por nenhum outro crime. É importante destacar que o fato do nome aparecer na lista não significa que todas essas pessoas tenham cometido algum crime.
E ao que tudo indica, ainda teremos mais reviravoltas sobre esse caso e mais nomes ainda podem aparecer. Até o momento, não foi divulgado o nome de nenhum brasileiro. Agora, me conta aqui nos comentários qual a sua opinião sobre a morte suspeita de Jeffrey Epstein. Será mesmo que ele se matou ou tudo não passou de um assassinato muito bem planejado? Já aproveita para deixar o seu like no vídeo de hoje, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Temos vídeos novos todas as semanas. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.